Certo. Bom dia. Vamos a dar continuação à nossa videoaula, né? Que começou segunda-feira, 18. Então, sobre sequências numéricas. Na aula anterior, nós introduzimos a definição de uma sequência numérica. Introduzimos a definição de sequências recorrentes e analisamos algumas propriedades da sequência de Fibonacci. Também estudamos sequências monótonas, introduzimos a definição de sequência limitada e, por fim, introduzimos a definição de limite de uma sequência. Certo? E nós vimos um resultado importante, né? Dizíamos que não interessa ou não importa como você calcule o limite encontrado tem que ser único. Certo? Se existe o limite, ele deve ser único. Ou seja, não podemos dizer que uma sequência converge para dois números diferentes, se converge para um único número. Certo? E vimos alguns exemplos usando a definição de limite para calcular ou provar que certo número é o limite de certa sequência numérica. Também observamos um caso importante, né? Se a sequência é convergente, então ela é limitada, mas a volta não vale, né? Ou seja, se a sequência é limitada, nem sempre ela é convergente. Pode acontecer em alguns casos, mas não é uma regra. Porque para que a regra seja válida, tem que ser para todos. Se ao menos você pode dar um exemplo, um contra-exemplo, então a regra não vale. Certo? E agora vamos a começar a estudar, então, operações dos limites, limites infinitos, e vamos a provar a existência de um número irracional muito importante, talvez tanto quanto o número π, né? Que seria o número de Euler, o número E. Certo? E com essas vamos a terminar a videoaula de hoje, com esse assunto. Então vamos começar. Então veja que nós paramos, deixa eu ver, foi na... Então nós vimos, só vou para recapitular. Nós ficamos aqui, né, que toda sequência convergente é limitada, como acabei de dizer, né? Provamos isso, então vamos a retomar e vamos a introduzir agora as sequências infinitesimais. Tá certo? Vamos a definir, então, aqui se chama sequências infinitesimais. Decimos que uma sequência, vejam que nós usamos a notação para a sequência dessa forma aqui, né? Um parênteses xn e um índice e um subíndice n, né? É uma sequência infinitesimal. Essa sequência infinitesimal é um nome que vamos a dar a um certo tipo de sequência, né? Quais são essas sequências? São aquelas sequências cujo termo geral é igual a zero. O limite do termo geral vai para zero, né? Então, toda sequência infinitesimal, né? Decimos que é uma sequência infinitesimal se ela tende para zero. O que significa em termos matemáticos, né? Dizer que uma sequência tende para zero. Significa que para todo epsilon, qualquer epsilon é um número positivo arbitrário, suficientemente pequeno, existe um índice n0, tal que para todos os índices maiores ou iguais a n0, isso aqui também é convencional. Alguns escrevem maior ou igual, então não atrapalha, né? Então, para todos os índices maior igual, para todos os termos de índice n maior ou igual a todos os termos de índice n0, segue que por módulo o xn é menor que esse epsilon. Certo? Matematicamente significaria isso, né? Nós já vimos no exemplo anterior, né? Que essa sequência, a sequência Qn, quando o módulo de Q é menor que 1, é uma sequência infinitesimal, né? E aqui é um caso particular, por exemplo, né? Tem a sequência do termo geral 1 sobre n. Ele é uma sequência infinitesimal, pois o limite do termo geral é igual a zero. Certo? Então, sequência infinitesimal, doravante, vamos a chamar a todas as sequências que convergem para zero. Certo? E agora vamos a elencar duas propriedades importantes das sequências infinitesimais. Certo? O primeiro resultado é o seguinte, né? Se nós temos duas sequências infinitesimais, ou seja, xn e yn, são duas sequências infinitesimais, então a soma ou diferença dessas sequências também é uma sequência infinitesimal.
A prova desse resultado é muito fácil de fazer, como vamos ver a seguir, né? Dado esse número arbitrário positivo, vamos escolher, ou existe um N0 que pertence aos naturais, né? Tá o quê? Como xn é infinitesimal, significa que o módulo de xn é menor. Veja que na definição anterior colocamos é menor que epsilon, né? Mas aí nada impede de colocar menor que epsilon sobre 2. A mesma coisa para a sequência yn, menor que epsilon sobre 2. Certo? Por quê? Porque elas, por hipótesis, as duas são sequências infinitesimais. Certo? Então, a ideia então é provar que o módulo de xn mais ou menos yn tem que ser menor que epsilon. Então, vou voltar aqui a voltar anterior, né? Porque para ser sequência infinitesimal, o módulo da sequência, do termo geral da sequência, tem que ser menor que epsilon, certo? Então, voltando aqui. Então, o módulo desse termo geral da soma ou diferença dessas duas sequências tem que ser menor que epsilon. E aqui a gente vai aplicar a propriedade do módulo da soma ou diferença de dois números. Seja aqui mais ou menos, por módulo, esse aqui vai ser menor ou igual à soma dos módulos do termo xn mais o módulo yn. Mas, por hipótese, o módulo de xn é epsilon sobre 2, aqui, é menor que epsilon sobre 2, e o módulo de yn é menor que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 igual a epsilon. Ou seja, nós provamos que o módulo do termo geral da sequência de mais ou menos xn y yn, né, é menor que o epsilon. Certo? Então, nós precisamos só guardar o resultado. Se nós temos duas sequências infinitesimais, então a suma ou diferença dessas sequências infinitesimais é novamente uma sequência infinitesimal. Tudo bem? O próximo resultado é muito útil quando vamos a calcular alguns exercícios práticos. O que diz aqui o teorema, né? Seja xn uma sequência infinitesimal, certo? E bn uma sequência limitada. Veja que com relação a bn, porque sabemos que ela é limitada. Não interessa se ela é convergente ou não. O importante é que ela é limitada. Então, quando vamos a calcular, ou queremos saber, por exemplo, o que acontece com a sequência que é o produto dos termos gerais, né? Bn, xn. O que acontece com essa sequência? Resulta que essa sequência obtida, o produto dos termos gerais das duas sequências anteriores, é uma sequência infinitesimal. Certo? Veja que xn é infinitesimal, bn é simplesmente limitada. A prova também é muito fácil de fazer, né? Então, veja que como a sequência bn é limitada, significa que, por definição, né? Se bn é limitada, significa que o módulo do termo geral é menor ou igual que uma constante. Tá certo? É para todo n, para todo número natural. Tá certo? Nós já vimos na aula anterior, né? Sequências limitadas. Certo? E agora também, por definição, xn é uma sequência infinitesimal. O que significa isso? Significa que o módulo de xn é menor que epsilon sobre c. Por que só não escrevi epsilon aqui? Porque como aqui é menor que epsilon arbitrário, eu posso escolher esse epsilon como epsilon sobre c. E por que escolho assim? Por conveniência, já pensando que vou ter que provar que o produto dos termos da sequência infinitesimal e o termo da sequência limitada, né, por módulo, ele tem que ser menor que epsilon. De fato, né? Aqui também é uma regra, né? O módulo do produto de dois números reais é igual ao produto dos módulos dos números reais. O bn, por hipótese, é menor ou igual a c, e o xn por módulo é menor que... Então, isso vai ficar estritamente menor, c vezes epsilon c. Cancela c e fica epsilon. Certo? Então, vamos aguardar esses dois resultados. Tudo bem? Antes de considerar alguns exemplos, vamos para o chat e o microfone, né? Se tem alguma dúvida. Al menos me escrevam no chat, está ok, vamos continuando, né? Porque eu preciso ter um feedback para saber se está tranquilo. Isso. Basta dar um joia, ou tranquilo, ou ok, aí a gente vai, tá certo? Ok. Ok, vamos agora considerar alguns exemplos. Bem?
Veja aqui, nós queremos mostrar que o seguinte limite, qual é o limite, né? O limite tende, quando n tende para infinito, é o produto de 8 sobre 3n mais 5 vezes cosseno de π raiz quadrada n cubo mais 12 sobre n quartas. E o limite aqui já está calculado. Veja que não precisamos calcular, precisamos provar matematicamente, né? É igual a zero. Então, vamos fazer uso dos resultados que acabamos de enunciar agora, né? Nós podemos escrever a sequência Bn, assim, como sendo esse segundo termo da multiplicação, esse aqui. Esse aqui podemos considerar como sendo o enésimo termo dessa sequência que está aqui. Vejam aqui, o cosseno, como já sabemos, independentemente do ângulo, ela é uma função limitada, né? O cosseno não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1, independentemente do ângulo que você considere, certo? Veja aqui, aqui nós temos uma expressão muito complicada, né? Complexa. A ideia foi essa. No entanto, independentemente do n que nós vamos a escolher aqui, o cosseno nunca vai ser maior que 1 e menor que menos 1. Portanto, ele é uma sequência limitada. Ou seja, o que significa? O módulo de cosseno de πn raiz quadrada sobre n quarto, né? Por módulo vai ser menor ou igual a 1. Concorda? Então é limitado. E agora, aqui, menor ou igual a 1. Tá aqui. E o primeiro fator, 8 sobre 3n mais 5, né? Nós podemos escrever como o enésimo termo de uma sequência infinitesimal. Por quê? Porque se a gente calcula o limite desse termo geral, né? Dá igual a zero. Então, essa sequência aqui é infinitesimal. Nós, na aula passada, nós conveniamos no seguinte, né? Quando vamos escrever sequência, nós escrevemos em parênteses. E quando vamos escrever termo geral, é sem parênteses. Certo? E, portanto, decimos então que a sequência, essa sequência que está aqui, essa sequência que está aqui é o produto do quê? De uma sequência infinitesimal e uma sequência limitada. E agora vou um pouquinho. Quando temos esse produto de uma sequência limitada e infinitesimal, a sequência vai ser infinitesimal. Certo? Se a sequência é infinitesimal, significa então que o limite desse termo geral, desse aqui, esse termo geral que está aqui, né? Tem que ser igual a zero, né? Ou seja, provamos que, de fato, essa sequência que está aqui é sequência infinitesimal. Tudo bem? Então, vamos passar para... Aqui nós temos um resultado que é bem abstrato, né? Então, a gente não vai ver a prova, simplesmente vamos ver o resultado, né? Veja aqui, né? Nós temos uma sequência, vamos anotar a sequência com AN, né? Se ele possui limite, e esse limite dessa sequência é igual ao número A, e isso vai ser se, e somente se, né? Se o termo geral pode ser escrito como o limite mais um infinitesimal. Certo? O alfa n é o termo geral da sequência alfa n, e essa sequência é um infinitesimal. Então, o que significa isso, né? Então, se a sequência AN ele possui limite, se, e somente se o termo geral pode ser escrito como o limite mais o termo geral de uma sequência infinitesimal. Essa expressão que aparece aqui, se, e somente se, não sei se você já é em estatística, o cálculo 1 já viu, né? Se, somente se, é a mesma coisa que em lógica se usa equivalente. Equivalente, né? Se, somente se, né? O que significa isso? Você, hipóteses aqui primeiro, né? A hipótese de que a função possui limite, você prova que o termo geral da sequência pode ser escrito dessa forma que está aqui. Isso que se chama a condição necessária ou a ida, que é a matemática, né? E a volta. Se o termo geral pode ser escrito dessa forma que está aqui, pode ser escrito assim, então prova-se que a sequência possui limite, certo? Por isso se chama ida e volta, né? Na hipótese de um, você prova a tese do outro. E supondo que a tese vale, você prova a hipótese, certo? Por isso chama ida e volta. Aqui está... As provas são fáceis de fazer, eu vou deixar aqui, mas eu vou pular aqui, né? Porque o importante é saber o resultado. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Alguém está perguntando aqui?
Eso fue lo que está tranquilo, dice. Porque no vamos a transformar nuestra disciplina en un curso de matemática pura, ¿no? Entonces vamos a extrair no máximo os resultados. Tem alguns resultados que a gente vai provar, tem a gente que vai assumir, né? Mas é fácil ver aqui, aí vou deixar o PDF para vocês, tranquilidade, né? Caso, quando façam a leitura, tenham alguma dificuldade, vocês podem me perguntar, certo? Eu também deixei o link do PET de matemática para vocês possam fazer tirar sua dúvida, né, nas monitorias virtuais. Então, podem acessar também isso aí. Bom, o próximo assunto que vamos a definir são as sequências infinitas. Sequências infinitas, né? E o nome dele já é sugestivo, né? Então, sequências infinitas são aquelas sequências quando o limite do termo geral é igual a infinito. Tá certo? Esse infinito aqui, como podem observar, ele não é um número, né? É uma representação de coisas grandiosas, né? Então, não é um número, algo que não tem fim. Então, o infinito não é um número. E esse infinito que está aqui, ele representa também duas direções, né? O mais infinito ou menos infinito. Certo? Então, vamos a diferenciar essas duas. Né? O que significa essa expressão que está aqui, né? Matematicamente. Significa que para qualquer número real que você possa pensar, qualquer, você pode pensar em 1 trilhão, por exemplo, sei lá, 1.000 trilhões, qualquer número positivo suficientemente grande que você possa pensar, vai existir um índice N0, então, para todos os termos com índice N maior ou igual a N0, significa que o módulo do termo geral vai ser sempre maior que aquele número que você pensou com antecipação. Não importa que número você pensa, o módulo do termo geral sempre vai ser maior que esse termo, a partir de um índice adequado, né? Tá certo? Isso se chama sequências infinitas, né? Então, aqui vale diferenciar dois tipos de sequências infinitas, para mais infinito e para menos infinito, né? Obviamente, aquela definição aqui é para sequências quando tem a mais infinito, certo? Para todo A maior que zero, existe um índice N0, tal que o x de n, o termo geral da sequência é maior que esse A. Veja por que aqui desconsideramos o módulo, né? Porque o A é positivo, tá vendo aqui? Então, se xn é maior que alguma coisa positiva grande, então o xn tem que ser positivo. Ou, equivalentemente, o limite de xn, quando ele tende para infinito, é mais infinito. Agora, pode acontecer que a sequência tende para menos infinito. O que significa isso? De novo, né? A sequência tende para menos infinito se para qualquer A maior que zero, ou A é maior que zero, existe um índice N0, tal que para todos os termos com índice maior que esse N0, o xn é menor que A. Se A é positivo, menos A é negativo, então, né? Se alguma coisa é menor que alguma coisa grande negativa, então o xn também é negativo. Por isso, dizemos nesse caso que a sequência é infinitesimal e tende para menos infinito. Aqui tem alguns exemplos, né? Importantes. Se nós sabemos que uma sequência tende para mais ou menos infinito, então o inverso multiplicativo dessa sequência, né? Certo? É igual a zero. Então, muitas vezes já não precisamos, por exemplo, fazer a divisão que não tem sentido, né? A divisão por 1 sobre 0, por exemplo, ou 1 sobre infinito, que não tem sentido, mas no limite tem sentido. Aqui, brevemente, vou explicar, usando terminologia, como que se prova, por exemplo, que o limite da sequência com termo geral n quadrado, ele tende para mais infinito. Certo? Segunda definição, vou voltar um pouquinho, que nós estamos nesse caso que está aqui, né? O que significa? Significa que para qualquer número positivo que a gente possa pensar, qualquer, suficientemente grande, né? Se é um número positivo, qualquer, por exemplo, então vai existir um índice. Então, esse índice vamos escolher de que forma, né? Por exemplo, aqui, o que significa essas notações aqui? Eu não sei se vocês já viram na escola, né? Essa seria a parte inteira de um número, né? Veja que eu tenho raiz quadrada de A. Dependendo do A, não sempre a raiz quadrada vai ser exata. Por exemplo, se A vamos supor que seja 10.000, né? Aí a raiz quadrada exata seria 100. Mas se é 1.001, por exemplo, já não é exata. Então, vamos a pegar a parte inteira. A parte inteira qual seria? Um exemplo, né?
a parte inteira de 2 terços, por exemplo. Qual seria a parte inteira? Seria 2, não é? A parte inteira de 2 nonos seria 3. Certo? Então vamos, esse índice nós podemos escolher como a parte inteira da raiz quadrada de A mais 1, né? Por que escolhemos essa raiz quadrada, a parte inteira? Porque aqui o termo gigante é elevado ao quadrado. Então vai facilitar as coisas, certo? Então esse índice já foi encontrado aqui. E vai depender, veja que esse índice ele depende de como você vai definir esse A. Então o N0, ele está em dependência de como você vai dar esse número A. Então, para todos os termos com índice n maior que n0, né? Então, todos os termos maiores que n0, né? Vale a desigualdade. Se n é maior que n0, então n quadrado é maior que n0 ao quadrado. Isso aí é fácil de ver. Então, mas n0 ao quadrado, se eu levar ao quadrado, vai ser isso aqui, né? E isso aqui vai ser maior que a ao quadrado. Tá certo? Maior que a ao quadrado e levar ao quadrado da a. Então, portanto, n ao quadrado é maior que a. Ou que significa que o limite de n quadrado tende para mais infinito. Essa é uma prova como usar as definições para provar, né? Como falei, isso aqui é um assunto de análise, que a gente ao menos precisa saber como se prova, né? Aqui é a mesma coisa para menos n ao cubo, que tende para menos infinito, quando n vai para infinito, né? Aqui vocês observam, aqui a escolha aí, tentam, certo? Eu vou pular esse exemplo para continuar, para poder acabar, senão não vamos acabar. Tudo certo? O próximo assunto, por exemplo, são as operações que nós podemos fazer com sequências convergentes. Certo? Sequências convergentes. Veja que nós temos aqui duas sequências convergentes. Dizemos que a sequência é convergente quando existe o limite, né? Ou quando a sequência converge para um número. Nesse caso, por hipóteses, as sequências xn e yn são convergentes, ou seja, existem esses limites que está aqui. Ou seja, o número A e o número B existem, certo? São números. A e B são números reais. Então, se essa sequência de 2 convergentes, significa então que a suma ou diferença de duas sequências convergentes é convergente, né? E ainda mais, né? O limite dos termos gerais da suma ou diferença dessas sequências vai ser igual a mais ou menos B. Também, se eu tenho uma sequência convergente e multiplico por uma constante, de novo vai ter uma sequência convergente, né? E qual vai ser o limite? Vai ser o C, a constante que pode escrever fora do limite, e aqui tem o limite de xn. Mas, por hipóteses, o limite de xn é igual a, né? Aqui, portanto, CA. E aqui temos também o limite do produto. Se tem duas sequências convergentes, então o produto dessa sequência, o limite do produto desses termos gerais também vai ser uma sequência convergente. E o limite vai ser A, B. E a quarta propriedade é o limite da razão, né? Veja aqui. O limite de xn. Obviamente, para esse aqui ter sentido, né? O B tem que ser diferente de zero. E, obviamente, aqui também os termos também têm que ser diferentes de zero, né? O que acontece se não é? Se não é, vamos a ter algumas indeterminações. Se a gente não segue essa observação que está aqui. A prova dessas propriedades também é muito fácil de fazer. A gente prova usando aquele teorema lembra de se somente se a sequência converge, então o termo geral da sequência pode ser escrito como o limite mais um infinitesimal. Isso. Então, essa aqui se prova as 4 propriedades, né? Então, essas 4 propriedades vocês vão ver tranquilamente depois. Muito importante. Agora que vamos a prestar atenção, vai ser no caso do denominador ou alguns termos serem igual a zero. Veja aqui, né? No caso de B igual a zero, na quarta propriedade aqui, essa quarta propriedade aqui. No caso de B igual a zero, o que acontece se B igual a zero? Obviamente, vamos considerar o caso A diferente de zero. Se A diferente de zero e B igual a zero, então o limite dessa razão vai ser igual a mais ou menos infinito. Por que infinito? Porque 1 sobre 0, o limite vai ser infinito, né? E o sinal vai ser determinado pelo sinal do número A. Tá certo? Vou contar aqui. Então, xn sobre yn, ele tende para mais ou menos infinito. Agora, no caso que
os dois limites tendem para zero, tanto A e o B. Vamos ter indeterminação 0 por 0, né? Então, 0 por 0 nem sempre existe, ou pode ser existido, mas de diferente forma, né? Vamos ver alguns casos particulares. Por exemplo, nós temos aqui, nós queremos saber qual é o limite da razão dessa sequência aqui. Primeiro caso, por exemplo, vamos supor que o xn seja uma sequência com termo geral 1n, e yn seja uma sequência com termo geral 1n ao cubo. Vejam que o limite de xn é igual a zero, né? O limite de yn é igual a zero. Ou seja, nesse caso, a e b são iguais a zero. No entanto, quando a gente vai calcular o limite da razão, vai ficar o quê? Vai ficar n ao quadrado. Vai ficar 1 sobre n dividido por 1n ao cubo, vai ser n ao quadrado. E o limite de n ao quadrado é mais infinito. Então, nesse caso, veja aqui, né? Se a e o b são iguais a zero, no entanto, o limite vai ser mais infinito. No segundo caso, por exemplo, né? xn é igual a 1 sobre n. O limite dela dá zero. Yn, 1 sobre raiz quadrada de n. O limite dele também é zero, né? Certo? Então, estamos nessa ainda hipótese. Aí vai igual a zero. No entanto, quando a gente vai calcular o limite, veja aqui, 1n sobre 1 raiz quadrada de n, vai dar 1 sobre raiz quadrada de n. Quando toma o limite, vai dar zero. E, por fim, o terceiro caso, por exemplo, né? O xn igual a 1n e o yn igual a 1 sobre 2n. As duas sequências convergem para zero. No entanto, quando vamos calcular o limite delas, vai ficar aqui 1 sobre n sobre 1 sobre 2n. Então, vai dar 2. O limite de uma constante é o próprio. É o próprio constante, 2. Tá certo? Então, quando temos um caso indeterminado, a gente não sabe dizer com antecipação. Pode ser que não exista, como o caso aqui, né? Mais infinito, diver, ou pode ser que converja para números. Tudo bem? Então, vamos ter cuidado com isso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Está tranquilo? Podemos seguir? Tudo certo, né? Aqui uma pequena observação, né? Nós já vimos, estudamos, que uma sequência numérica com termo geral Qn, quando o módulo de Q é menor que 1, ele tende para zero, né? Ou seja, esse limite é igual a zero. Agora, o que acontece se nós temos uma sequência numérica e o Q é maior que 1? A razão é maior que 1, né? Nesse caso, se Q é maior que 1, então o inverso multiplicativo 1 sobre Q é menor que 1, concorda, né? O Q é maior que 1 significa, então, que 1 sobre Q é menor que 1. Tudo certo? Então, nós podemos escrever assim, limite de Qn igual a 1 sobre 1Qn. Aqui assim, né? Ou seja, esse foi escrito 1 sobre Q, todo elevado a n. Mas nós sabemos que 1 sobre Qn, ele vai para zero, né? Então, nós temos aqui o limite de 1 sobre alguma coisa que tende para zero. Portanto, no limite é igual a mais infinito. Certo? Então, se a sequência tem o termo geral é maior que 1, significa que essa sequência diverge, tende para mais infinito. Então, vamos aqui, E aqui temos alguns casos de cálculo de limite. Esse aqui, provavelmente, vocês, quando viram cálculo 1, vocês estudaram limite de funções, né? De razão de funções. E tem uma regrinha básica, que quando se calcula o limite, quando x tende a infinito, da razão de duas funções, ou um polinômio. Eu ia falar, não sei se vocês já viram, né? Por exemplo, vamos a pensar, tem o limite, quando x tende para infinito, de uma função racional. Aqui se chama função racional, né? Função racional é a razão de dois polinômios. Tá certo? Os polinômios têm um grau, que chama, né? Então, o grau do polinômio numerador é n, vamos chamar de n. O n não, vamos chamar de k, por exemplo, para diferenciar desse n. E o grau do polinômio denominador é m. Tá certo? Vejam aqui, eu vou usar aqui o... Não, antes de poder usar,
Eu preciso escrever, quando eu falo os exemplos, fica claro ou preciso escrever na lousa para... Queria saber isso aí. Tá bom assim ou preciso explicar na lousa virtual? Fica claro. Então, então não vamos a usar por enquanto a lousa virtual, né? Então, como eu dizia, né, em cálculo 1, vocês aprenderam a calcular limites quando x é diferente de funções racionais. Então, em dependência dos graus dos polinômios numerador e denominador, não temos respostas. Por exemplo, né, se o grau do polinômio numerador é maior que o grau do polinômio denominador, então o limite tende para mais ou menos infinito. Se o grau do polinômio denominador é maior que o grau do polinômio numerador, então o limite dá zero. Agora, o que acontece quando os dois têm o mesmo grau? Quando os dois polinômios têm o mesmo grau, o limite vai ser igual à razão dos coeficientes das maiores potências dos polinômios numerador e denominador. Por exemplo, né? Se o polinômio numerador é grau K, o polinômio denominador também é grau K. Vamos supor que o polinômio numerador seja AK, XK, mais alguma coisa diminuindo. O polinômio denominador seja BK, XK e alguma coisa. Portanto, o limite vai ser AK sobre BK. Quando são iguais. Tudo bem? Aqui, quando se estuda sequências, é a mesma coisa. Só que sequências surgiu antes do limite de funções. Tá bom? Veja aqui, no numerador, nós temos um polinômio de segundo grau, supostamente, com relação a n, né? E aqui no denominador, nós temos um polinômio também de segundo grau, com relação a n, né? Como os graus são iguais, então, se a gente sabe essa regrinha, o resultado vai ser a razão do coeficiente, que seria 1 sobre o coeficiente que seria 3, seria 1 sobre 3. Mas como se faz nesses casos aqui? Também tem um método que fala, vamos a dividir tudo pela potência maior de n, que nesse caso seria n ao quadrado. Certo? Quando divide por n ao quadrado do numerador, vai ficar n quadrado sobre n quadrado, dá 1. Mais 7 sobre n quadrado. A mesma coisa fazemos no denominador, né? 3n quadrado sobre n quadrado vai ficar 3. Mais n sobre n quadrado vai ficar 1 sobre n. E, por fim, menos 2 sobre n quadrado. Nós sabemos já que 7n quadrado, ele converte para zero, né? Por quê? Porque o denominador vai para infinito. A mesma coisa com esse termo que está aqui e a mesma coisa com esse termo que está aqui. Vai para zero, né? O que ficou? O limite de 1, constante. 1. Esse limite que está aqui, 0. Então, no numerador temos 1. No denominador, o limite de 3, 3. O limite de 1 sobre n, 0. O limite de menos 2n quadrado, também dá 0, né? Portanto, fica 1 sobre 3. E aqui no segundo caso, veja que o numerador é um polinômio de grau 3. No entanto, o denominador é um polinômio de grau 4. É de se esperar, então, que o limite tenda para 0. Por quê? Porque o polinômio denominador, ele tende para infinito mais rápido que o numerador, né? Nesses casos, como daqui, vamos a multiplicar, por exemplo, por um n ao cubo. Tanto numerador por denominador. Dividido por n ao cubo, aqui fica 1. Dividido por n ao cubo, vai ficar menos 2n. Aqui fica, na verdade, seria menos 2n quadrado aqui. Aqui tem um pequeno erro, aqui n quadrado. Certo? Porque dividiu por n ao cubo. E aqui 2n à quarta por n ao cubo, vai ficar 2n. Aqui fica 1n, porque é n quadrado sobre n ao cubo, dá 1n. E por fim, aqui fica 3n ao cubo. Certo? Veja aqui, o numerador, ele tende para 1, tá certo? Aqui dá 1 e aqui dá 0. E aqui, esse vai para 2n vai para infinito, 1n vai para 0 e vai para 0. Então, teríamos 1 sobre infinito. No limite, dá 0. Então, já com antecipação, poderíamos saber o resultado, mas precisamos verificar. Tudo bem? Agora, tem uma coisa importante que a gente viu em funções contínuas, quando estuda limites, né? Expressão dessa forma que está aqui. Veja, né? Se eu tenho aqui uma sequência, ln, com índice n, né?
em uma sequência que converge para o número L, certo? E os termos da sequência e o número L pertencem ao domínio de uma função elementar. Veja, nós temos aqui uma função real. Ela está definida em um certo intervalo. O que diz a hipótese, né? Diz que os termos dessa sequência e o limite L, eles pertencem ao domínio da função. Certo? E a função f de x, ele pode ser da seguinte forma. Pode ser uma função exponencial, pode ser uma função potência, pode ser um logaritmo, uma função trigonométrica seno, cosseno, tangente, a função trigonométrica inversa arcosseno, arcocosseno, né? Ou qualquer, etc, etc, né? Então, o que significa isso? Quando vai calcular o limite da função com relação ao termo geral da sequência, esse vai ser igual a FL. Ou seja, que significa que a função é contínua. Quando é contínua, você pode trocar a ordem entre a F e o limite. Por isso que fica FL, né? Isso que significa isso? Significa que quando você vai calcular, por exemplo, A, no lugar de X, você tem os termos de uma sequência, né? Obviamente, o A que tem que ser positivo, abaixo da função exponencial. O limite vai ser A elevado a L. A mesma coisa com a função ln elevado a alfa. O limite vai ser LA, certo? E assim por diante, todas elas. Essa propriedade é importante, né? Ele vale porque a função é contínua. E todas essas funções que nós alencamos aqui, todas são contínuas. E aqui tem um teorema também muito importante que também encontramos nas aplicações, né? Qual é? Você tem duas sequências convergentes, AN e BN, né? E com a hipótese adicional que BN seja maior que zero. Certo? Então, quando a gente vai calcular o limite, aqui tem o termo geral de uma sequência, BN, elevado ao termo geral de outra sequência. Vejam que, por hipótese, as duas são convergentes. Portanto, o limite vai ser B sobre A. Ou seja, o limite da base elevado ao limite do expoente. O limite vai ser B sobre A. Então, sempre é possível, essas sequências, fazer esse tipo de resultado. Tudo bem? Então, é sobre A. Então, o teorema aqui também é fácil de provar. Vou deixar aqui para vocês verem, né? Mas o importante é o resultado. Vamos lá, então, né? Outro teorema que nós precisamos guardar ou levar em consideração é o teorema que se chama teorema do sanduíche, né? O teorema do confronto, né? Aqui, sanduíche é conhecido aqui no Brasil. Então, o que diz o teorema do sanduíche? Nós temos aqui duas sequências. AN e BN. Essas duas sequências são convergentes, certo? A sequência AN, ela converge para o número A, e a sequência BN também converge para o número A, porque os dois possuem o mesmo limite. E também nós temos a desigualdade, está vendo aqui? O termo geral da sequência AN é menor ou igual que o termo geral da sequência CN, e é menor ou igual ao termo geral da sequência BN, né? E essas desigualdades que está aqui valem a partir de um certo índice, de um certo N, pertenências naturais, tá certo? Não sempre vale, por exemplo, a partir do primeiro termo. Pode ser que comece a valer a partir de um certo número. Pode ser 10, 20, qualquer um deles, né? Então, com essas hipóteses, então existe o limite da sequência aqui. Veja que aqui nas hipóteses não se falou nada com relação à convergência da sequência CN. Mas com essas hipóteses, então dizemos que existe o limite da sequência CN. E ainda mais, essa sequência também converge para A. É por isso o nome sugestivo, teorema de sanduíche, né? Que significa, né? Os dois termos que flanqueiam, né? O termo geral da sequência CN, eles convergem para um mesmo limite. Então, se o limite dos extremos convergem para um mesmo número, é de se esperar que o limite da sequência que está no meio também converja para o mesmo número. Certo? Por isso que talvez sugestivo sanduíche, né? Tem as duas tampas e a parte de dentro. A prova dela é técnica e também não é fácil de provar. Aqui tem a prova, eu também não vou deter aqui, vou deixar para vocês verem, né? E assim se prova então que o teorema de sanduíche vale. Nós vamos usar o teorema de sanduíche como uma ferramenta para calcular alguns exercícios, né? Exemplos. Vamos começar com o primeiro, por exemplo, né? O primeiro exemplo. Isso aqui é uma sequência que vocês encontram praticamente muito na estatística,
Na probabilidade se encontra muito esse tipo de sequência de limites, né? Então, vejamos aqui. Nós temos uma sequência com o termo geral, raiz enésima de 6, e vamos a provar que essa sequência é convergente, ou seja, converge para 1, certo? O limite igual a 1. Então, veja aqui, quais seriam os termos dessa sequência? Vamos elencar os termos, né? O primeiro termo seria a raiz quadrada de 6. O segundo termo seria a raiz quadrada... aliás, o primeiro termo seria a partir de 2, né? Raiz quadrada de 6. O segundo termo, seria quando n igual a 3, seria a raiz cúbica de 6. O próximo termo, raiz quarta de 6. O próximo, raiz quinta de 6. E assim vai, né? Raiz sexta de 6, raiz sétima de 6. E vai crescendo, certo? No entanto, diz que essa sequência vai converger para o número 1. De fato, vamos lá, né? Da desigualdade. É fácil ver que, independentemente do índice, raiz quadrada de 6 sempre vai ser maior que 1. Não interessa quanto. Pode ser suficientemente pouquinho, mas é maior que 1. Se ele é maior que 1, então significa que a raiz quadrada de n sobre 6, ele pode ser escrito de que forma? Como sendo 1 mais algum termo infinitesimal. Tá certo? Assim, um Cn, por exemplo, não? Certo? Cn. Obviamente, Cn é positivo, né? Agora vamos elevar a n, a potência n. Quando eleva a potência n, essa igualdade que está aqui, vai ficar aqui 6 do lado esquerdo, e aqui vai ficar 1 mais Cn elevado a n. E aqui nós estamos usando a desigualdade de Bernoulli. Certo? Pela desigualdade de Bernoulli, esse binômio de Newton que está aqui, ele vai ser maior ou igual a 1 mais NCN. Se eu desconsidero esse 1 que está aqui, então essa expressão que está aqui vai ser maior que NCN, certo? Então, o que significa aqui, então, que o CN, ele é maior que 0, e o CN é menor que 6 sobre N, certo? 6 sobre N. Então, aqui nós podemos usar o teorema de sanduíche. Vejam que o CN, ele está flanqueado de um lado por 0 e do outro lado por 6 sobre N. O que acontece quando tomamos os limites dos valores extremos aqui? O limite de 0 dá 0. O limite de 6n, quando n vai para infinito, é 0. Tá certo? Então, ele se encaixa tranquilamente no teorema do sanduíche, né? Por isso, decimos, então, que se os limites dos valores extremos, das expressões extremas, tendem para 0, então, o limite de Zn tem que ir para 0. Então, Zn igual a 0, tá certo? Então, aqui vamos pegar o limite aqui. Tá certo? Veja aqui, raiz enésima de 6 mais 1 sobre n. E aqui nós pegamos o limite. O limite aqui vai ser o limite quando n tende infinito de raiz enésima de 6 igual ao limite de 1 mais Cn. 1 é constante. O limite igual a 1. O Cn é infinitesimal, dá 0. Então, portanto, fica essa expressão que está aqui. Um resultado que eu peço para vocês verificarem, né? Se vocês trocam o 6 pelo n, o limite vai ser o mesmo. É um desafio para vocês tentarem fazer, né? Ou pesquisar. Nós provamos agora que o limite da raiz enésima de 6 é igual a 1. Facilmente pode-se observar que o 6 pode ser trocado por qualquer número, certo? Se você troca o 6 por n, ou seja, o limite da raiz enésima do número n, ele continua sendo 1. É incrível isso aí, né? Como o comportamento no infinito dá uns resultados que contradizem o raciocínio lógico, né? Então, um resultado parecido vale se troca o 6 por n. Aí eu desafio vocês para pesquisar e verificar essa parte. Se alguém tem interesse, na próxima aula a gente pode se deter para fazer isso aí, tá bom? Agora vamos a considerar o próximo exemplo aqui, né? Qual é o próximo exemplo? Nós queremos provar que essa sequência converge e queremos encontrar esse limite. Obviamente, se existe o limite, a sequência converge, né? Veja que nós podemos aqui interpretar essa expressão que está aqui como a diferença de duas sequências. Eu tenho aqui uma sequência com termo geral, raiz quadrada n quadrada mais 5, e a outra sequência sendo n. Tá certo? As duas sequências não são convergentes, ou seja, eles divergem, porque tendem para infinito. Esse aqui tende para infinito, esse aqui tende para infinito, certo? Então, na verdade, nós teríamos, se queremos calcular o limite,
teríamos uma indeterminação, infinito menos infinito. Não saberíamos dizer, certo? Mas veja, então, vamos a transformar a expressão essa que queremos calcular, né? Esse limite dessa expressão aqui. Vamos a multiplicar pelo conjugado dessa expressão. Veja, para não alterar, vamos a multiplicar e dividir, certo? Como vemos aqui, né? Multiplicamos pelo conjugado, esse número aqui, e também dividimos pelo conjugado aqui. Porque não adianta só multiplicar. Se você multiplica, você estaria modificando a expressão, já não seria igual, né? Então, para ser igual, tem que multiplicar e dividir. Agora, desenvolvendo o numerador, observamos que vamos ter uma diferença de quadrados. Ou seja, vai ser o quadrado da raiz quadrada de n quadrado mais 5 menos n ao quadrado. Certo? E aqui, e esse aqui está aqui. Aqui cancela n quadrado, vai ficar 5, então, né? Vai ficar 5 sobre raiz quadrada de n quadrado mais 5 mais n. Tudo bem? E aqui, é óbvio que é fácil ver que essa expressão que está aqui, ele é maior que zero. Certo? Independentemente do n, ele vai ser maior que zero. Tá? De um lado, zero. Mas aqui vamos colocar o n em evidência, aqui dentro da raiz, por exemplo, todo, né? Coloca n em evidência, vai ficar assim, essa expressão que está aqui. E aqui vamos usar o fato, qual é o fato, né? Se você tem uma fração e você diminui o denominador, o que acontece com a fração cresce, não é? É como estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Nós estamos diminuindo, aqui tem n, estamos desconsiderando esse termo que está aqui, ó. Se você desconsidera esse termo é pequeno, né? Aqui vai ficar 1, e aqui também fica 1, por isso fica 2, né? 2n. Então, estamos diminuindo o denominador, portanto, a fração vai ser maior. Por isso que fica menor ou igual a essa que está aqui. No entanto, vejam aqui, podemos aplicar de novo o teorema de sanduíche, né? Nós temos esse termo que está aqui. Esse termo que está aqui, de um lado está limitado por 0, de outro lado está limitado por 5, 2n. No entanto, os limites dos termos extremos, todos vão para 0. Esse 0 é constante, tende para 0. E esse limite de x, 2n, ele tende para 0, né? Portanto, o limite que está dentro, que é esse 5 raiz quadrada de n quadrado mais 5 mais n, né? Que foi calculado no slide anterior, aqui, ele é igual a quê? É igual a esse termo que nós queremos saber, né? Calcular o limite. Esse. Ele é igual a 0. Então, a sequência converge e o limite é igual a 0, né? Por incrível que pareça, né? Nós temos uma indeterminação de infinito a menos infinito. É igual a 0. E aqui nós temos um exemplo interessante, né? Veja, em outras palavras, né? É como se alguém perguntasse quem cresce mais rápido? A função exponencial ou o fatorial? Nós vamos a provar que o fatorial de um número cresce mais rápido que a função exponencial, independente de qual base seja da função exponencial. Nesse caso, a função exponencial 10n, a base é 10, né? Certo? Então, vamos a verificar, então, isso, né? Veja aqui, nós vamos a primeiro considerar para n maior que 10. Temos aqui, né? 10 elevado a n. 10 elevado a n, como podemos escrever aqui? Veja aqui. 10, 10, 10, 10. Aqui tem 11 vezes 10, tá certo? O primeiro fator. 11 aqui, só no numerador. Não sei por que aparece no lugar. Só o numerador, esse 10, e aqui vou escrever também os 11 primeiros fatores de n fatorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 11. Tá certo? E depois dele, vamos escrever depois do 10. Então, aqui, quantos faltaria aqui? Se eu escrever 10 a n, então aqui usei os 11 primeiros, né? Então, aqui vai ficar n, aqui vai ficar 10 n menos 11. Tá certo? Aqui vai ficar 10 elevado a n menos 11. E aqui fica 12 vezes 13, vezes 14, vezes 15, até chegar a n. Tudo certo? Então, veja que eu vou escrever aqui. Então, aqui tenho 10 elevado a 11. Tá aqui. E aqui tenho 11 fatorial. Aqui no denominador. Por que ficou aqui menor que exatamente menor? Porque, vejam aqui. Aqui, o próximo fator, depois de 10 sobre 12, qual seria? Seria 10 sobre 13, não é? Depois seria 10 sobre 14. Depois 10 sobre 15. O que estamos fazendo aqui? Estou trocando todos os denominadores a partir do 13 até n por 12.
tá certo? Aqui 12, em vez de ser aqui 10 sobre 13, estou escrevendo 10 sobre 12. Em vez de ser 10 sobre 14, escrevo 10 sobre 12, por isso que fica menor. Estou reduzindo o denominador, por isso que ficou menor, exatamente, tá certo? Por isso ficou aqui 10 elevado a n menos 1 e 12 elevado a n menos 1. Tudo certo? Tá. Então, vejam aqui, 10 elevado a 11 e 11 fatorial são números muito grandes, mas são finitos. Então, na questão de limite, eles são números, não influencia nada, né? E aqui, vamos escrever aqui, veja aqui tenho 10 sobre 2 elevado a n menos 1. Aqui tenho, eu vou escrever como produto de potências de bases iguais, né? Aqui vou escrever como 10, 12 elevado a n e 10, 12 elevado a menos 11. Só que expoente negativo, ele inverte a fração. Então vai ficar 12 sobre 10. Aqui, sobre 10, 11. Esses, vamos apagar aqui. Esses números que aparecem nos dois primeiros fatores, que está aqui, né? Eles são números muito grandes, mas finitos. Finitos. Certo? Então, o que ficou? 10 sobre 12. No entanto, 10 sobre 12 é menor que 1. Nós já vimos um resultado que diz que uma sequência possui o termo geral menor que 1, por módulo, né? E está elevado à enésima potência, então o limite é igual a zero. Ou seja, o limite aqui vai ser igual a zero. Então, quando você vai calcular o limite dessa expressão que está aqui, vai ser que o limite, essa expressão que está aqui é constante, certo? Os dois fatores. São números grandes, mas finitos. E vezes o limite dessa expressão que está aqui. Mas, no tanto, o limite dessa expressão que está aqui é igual a zero, né? Portanto, o limite de 10 elevado a n sobre n fatorial é igual a zero. Esse aqui é um exemplo bem prático, né? É bem usado também na probabilidade, usam bastante esse tipo de limites. Porque na probabilidade estatística se lida muito com n fatorial, as aproximações da fórmula de Stirling com n fatorial. Então, provavelmente vão fazer uso mais para frente, né? Nos cursos de probabilidade estatística. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Geralmente são as mesmas pessoas que falam ok, né? Lucas, Laércio, Lucas de novo, né? E os outros, estão presentes aqui? Os outros alunos, tem a Alessandra Silva, tem a Aline, além de Laércio, Lucas Maciel, Maurício Albuquerque, Natália Rocha, Paulo Souza, Pedro Raul e Rafa. Como podem ver, é uma turma pequena, né? É 10 matriculando a turma, mas agora tem 9, por exemplo, né? Então, é bom para o andamento da disciplina, né? Se não entendi por que o fatorial aumenta mais rápido. Isso. Tá, vamos a voltar para o exemplo, Alessandra. Bom? Veja que nosso objetivo é calcular esse limite. Aliás, mostrar que esse limite é igual a zero, né? Certo? Então, a gente vamos a reescrever essa expressão que está aqui, certo? E vamos para n maior que 10, por exemplo, né? Veja que esse 10 elevado a n seria quanto? Seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, se repetiria n vezes como fator, tá certo? E aqui n fatorial seria que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até chegar a n vezes n menos 1 vezes n. Bem? Por definição. Então, aqui vou escrever essa expressão que está aqui como produto de dois fatores, por enquanto, né? Primeiro, vou escrever os 10 primeiros fatores, 11 primeiros fatores. 10 vezes 10, 11, tá certo? E aqui vai escrever os 11 primeiros fatores do fatorial. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Aí, o que faltou aí? Faltou 10. 10 seria outro fator, né? E aqui o próximo fator do fatorial seria 12. O próximo seria 10 sobre 13. 10 sobre 14, até chegar a 10 sobre n. Tudo certo? O que está no parênteses seria quantas vezes com o fator se repite o 10? 11 vezes. E aqui eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 no denominador, 11 fatorial. Certo? E aqui, por que ficou aqui menor? Porque veja aqui quantas vezes se repete o 10?
Aqui, se repite daí, seria n menos 1, n menos 11 vezes. Certo? Porque já aqui foi 11 vezes, então aqui fica n menos 11. No entanto, aqui, para ser menor, que estou trocando os denominadores. Veja. Aqui, nessa parte que está aqui, né? O próximo fator seria 10 sobre 13. E o próximo seria 10 sobre 14. Então, o que estou trocando o 13 pelo 12. O 14 pelo 12. O 15 pelo 12. E o n também pelo 12. Quando eu faço essa, não? O que estou falando? A fração vai aumentar, porque estou diminuindo o denominador. Tá certo? Por isso fica menor. Então, por isso fica 12. Está vendo aqui? Agora, todos os denominadores dessas frações vão ser 12. Elevado a n menos 1. Tá certo? Aqui não vou mexer com esse aqui. Novamente escrevo como está. E aqui que tem aqui? Vou interpretar isso aqui como produto de potência de bases iguais. Vai ser 10 sobre 12 elevado a n vezes 10 sobre 12 elevado a menos 11. Certo? Então, aqui tenho 10 sobre 12 elevado a n, aqui, perfeito. E aqui tenho 10 sobre 12 elevado a menos 11. Só que menos 11 é expoente negativo. Expoente negativo, ele inverte a fração, né? O que estava no denominador sube para o numerador, e o que estava no numerador desce para o denominador. 12 e 11. Esses dois fatores que aparecem aqui, tanto esse aqui como esse aqui, são números grandes, mas são números finitos. Certo? O que me interessa é o termo que contém n, que seria só esse aqui. Só esse termo que está aqui. Quando eu vou pegar o limite disso que está aqui, observa, o limite. Isso aqui, um número pode ser tirado do limite, né? Fica aqui, um número grande. Ou pequeno, como seja, né? Sabemos. E vai ficar o limite de 10 sobre 12, elevado a n. Mas 10 sobre 12 é menor que 1. Tá certo? Então, você tem uma coisa que é menor que 1 elevado a n. E já vimos um resultado, uma sequência numérica com termo q elevado a n, quando o módulo de q é menor que 1, essa sequência tende para ser. Ou seja, esse aqui é um resultado teórico, que já vimos aqui. Já foi provado, inclusive, na aula anterior, né? Então, tem aqui, o limite vai ficar uma coisa grande ou pequena, um número, vezes algo que tende para zero. Portanto, o limite vai ser igual a zero. Tudo bem, Alessandra? Agora ficou um pouco mais claro? Ok, sim, tá bom? Vamos para o próximo assunto, né? O próximo assunto é um número tão interessante como o número pi, né? Ele desenvolveu ao longo do século, na história da matemática, grande contribuição, né? Ele foi estudado não somente por Euler, né? E por outros matemáticos, né? Então, vamos provar o seguinte, né? Nós temos aqui uma sequência numérica da seguinte forma. O termo geral da sequência é 1 mais 1n elevado a n. Esse é o termo geral. Certo? E nós vamos provar que essa sequência converge. E vamos provar mais ainda. Que essa sequência vai convergir para um número de Euler, o número e. Certo? Vamos a provar, então. Nós vamos a basear-nos num resultado em matemática, que diz aqui, toda sequência monótona limitada converge. Toda sequência monótona limitada converge. Certo? Esse vai ser o resultado. Então, nós precisamos, para usar esse teorema, nós precisamos provar que essa sequência é monótona. E monótona, nós temos 4 tipos de monótona, né? Ou ela é crescente, ela é decrescente, ela é não crescente ou não decrescente. Então, pode ser uma delas. E ela tem que ser limitada, certo? Primeiro, vamos a mostrar que a sequência é crescente, ou seja, ela é monótona crescente. De fato, vamos a considerar os seguintes n mais 1 números, sendo os n primeiros termos iguais a 1 mais 1n, e o último igual a 1, certo? Veja aqui. Aqui temos n termos iguais a 1 mais 1n, e o n mais 1 décimo termo igual a 1. Tudo certo? Então, temos n mais 1 termos, sendo que os primeiros n termos são iguais a 1 mais 1n. Tudo bem? Aqui nós vamos a usar um fato que também é conhecido por vocês, né?
que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E isso aí vale para qualquer número de termos positivos, obviamente, né? Tá certo? Por exemplo, A mais B é maior ou igual a raiz A mais B sobre 2 é maior ou igual a raiz quadrada de A, B. Aí exige que A e B sejam números positivos. Tá bom? E quando é com três números, então A mais B mais C sobre 3 é maior ou igual a raiz cúbica de ABC. Tudo bem? Isso aí vale. Então, vejam vamos usar, então, esse resultado para o seguinte. Então, o que significa? A média aritmética desses números aqui vai ser maior ou igual que a média geométrica. Então, vamos escrever isso aí. Aqui a média aritmética, veja. Qual seria a média aritmética? Seria a soma desses n termos mais 1. Sobre n mais 1, obviamente, né? Como está aqui. Aqui eu tenho, depois tem n vezes esse termo mais 1 sobre o número de termos que seria n mais 1. E é maior que a raiz n mais 1 décima do que? Do produto de todos esses termos aqui, né? Aqui você vai multiplicar esse com esse e vezes 1. Por isso ficou assim. Por isso que ficou assim, certo? Mas vejam aqui tem 1, né? Aqui 1. Então, o que vamos a desenvolver isso aqui. Aqui vai ficar n mais 1 e mais 1. Por isso fica n mais 2 aqui no numerador. Se você desenvolve isso aqui, veja que esse n vai multiplicar a todos os dois termos do parêntese, né? Vai ficar n mais um n vezes n dá 1. E mais 1, então vai ficar n mais 2 e n mais 1. E aqui, esse produto aqui multiplicado por 1 é o mesmo número, certo? Agora, o que vamos fazer aqui? Vamos escrever n mais 2 como sendo n mais 1 e mais 1. Tá certo? Então, uma vez escrito n mais 2 como sendo n mais 1 mais 1, o que vamos fazer? N mais 1 dividido por n mais 1 dá 1. E mais 1 sobre n mais 1. Então, essa fração aqui pode ser escrita dessa forma que está aqui. Tudo certo? Tá. Qual é o próximo passo agora, né? Vamos aguardar essa última linha. O próximo passo é vamos elevar ambos os membros da desigualdade à potência n mais 1. Certo? Aqui vamos elevar a n mais 1. Só que o segundo membro da desigualdade, quando eleva a n mais 1, vai cancelar a raiz. Certo? Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar assim, né? Elevando a n, vai ficar aqui, então, do lado esquerdo. 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1. E esse aqui vai ser maior que 1 mais 1n. Veja que esse aqui é o termo da nossa sequência, né? Certo? Mas se vocês observam aqui, esse termo que está ao lado esquerdo é o termo n mais 1º. Porque o termo n mais 1º obtém-se do termo nésimo quando você troca n por n mais 1, né? Assim, provamos então que a sequência é crescente. Toda sequência é crescente se qualquer termo a partir do segundo é maior que o termo anterior. Tudo certo? Então, nosso primeiro objetivo está cumprido. Provamos que a sequência é crescente, ou seja, é monótona, né? Agora vamos a provar que a sequência é limitada. E para isso vamos usar o binômio de Newton. Certo? Nós temos esse termo aqui. Usando o binômio de Newton, né? Todo mundo já sabe que o desenvolvimento dela pode ser escrito da seguinte forma, né? Somatória de K igual a 0 até N. Esse CKN é o número de combinações de N elementos em K grupos. Certo? Ele também pode ser usado o triângulo de Pascal. Tem mais forma para escrever, né? Mas essa aqui é a mais prática. E aqui, veja aqui, o que acontece com o expoente dos termos. O primeiro termo, o expoente dele vai decrescendo. Ele começa com o máximo, começa com o expoente n, aí depois vai decrescendo, né? E o que acontece com o expoente de 1 sobre n? Ele vai crescendo, começa com 0 até chegar ao último termo, 1n, certo? Ou seja, aqui descreve alguns termos. Vejam que o n é fixo, não muda. Quem vai mudar vai ser o k, né? Quando k é igual a 0, então eu tenho aqui o número de combinações de n elemento em ser grupo, ou seja, o vazio, tem um só, né? Aqui seria 1. Vejam aqui, n menos 0 dá n. 1 elevado a n, 1. K é 0. Todo número elevado a 0 dá 1, né? Então aqui, por isso aqui dá 1.
O próximo termo, né? Aqui seria CN1. CN1 dá N. 1 elevado a N menos 1 dá 1. E aqui tem 1 elevado a 1 sobre N elevado a 1 dá 1N. E assim vamos desenvolvendo todo, né? Para nós chegamos até aqui. Só que quando chega ao segundo termo, temos aqui, vamos agora a reescrever essa expressão que está aqui da seguinte forma, né? Aqui tem 1, aqui no segundo termo, cancela N com N, também vai dar 1. Aqui no segundo termo, né? Eu tenho aqui 2 fatorial. Aqui, N ao quadrado, eu vou escrever como sendo N vezes N. Certo? Então, 1N cancela com esse N. Então, vai ficar N menos 1 sobre N. Ou seja, 1 menos 1 sobre N. A mesma coisa com o terceiro termo aqui. Colocou 3 fatorial aqui em evidência. E aqui, N cubo, vou colocar como sendo N vezes N vezes N. 1N cancela com esse N. E aqui vai ficar 1 menos 1N aqui. E aqui dividido por N vai ficar 1 menos 2N. Certo? E assim eu faço com todos. Assim, então, eu tenho essa expressão que está aqui. Tudo certo? Uma vez que está aqui, então vamos observar o seguinte, né? Todos esses parênteses que estão aqui, todos eles são... Você vai tirar alguma coisa positiva. Aqui 1 tira alguma coisa positiva. Aqui também 1 tira alguma coisa positiva. Então, todos esses parênteses são menores que 1, né? Como está feito aqui. Usando o fato, né? 1 menos 1N é menor que 1. 1 menos 1N vezes 1 menos 2N é menor que 1, né? Porque esse aqui é menor que 1 e menor que 1. Duas coisas, quando multiplica menores que 1, continua menor que 1, né? Então, dessa expressão que vamos fazer agora, né? Vou voltar aqui para mostrar. Então, vamos a trocar todos esses parênteses por 1. Aqui vou trocar por 1, o produto também por 1. Quando eu faço essa substituição, então vai ficar menor, tá certo? Porque estou trocando por uma coisa maior, porque essa coisa é menor que 1, tá certo? Menor. O que vai ficar? Quando eu troco por 1, vai ficar essa expressão que está aqui. Certo? 1 mais 1 é 2 fatorial, tá certo? De outro lado, o que vamos observar, né? 1 sobre 3 fatorial, ele é menor que 1 sobre 2 ao quadrado. 1 4 fatorial sobre 2 ao cubo. 1n fatorial, 2n menos 1. Essas desigualdades aqui se provam por indução, mas são válidas. Certo? E agora vamos a trocar novamente. O que vamos trocar? 1 sobre 3 fatorial, vamos trocar por 1 sobre 2 ao quadrado. 1 4 fatorial por sobre 1 sobre 2 ao cubo. 1n fatorial por 1 sobre 2n menos 1. Certo? Quando eu troco por isso, vai ficar então menor ou igual. Continua, aliás, menor só. Não é menor, você fica menor. Veja que aqui tem 1 e 1 aqui permanece. 1, 2 fatorial também permanece. Está aqui. Troquei. 1 fica assim, então, né? 1 sobre 2 fatorial vai ser 1 meio. Tá certo? Agora a gente já obteve alguma coisa que já é familiar conosco, né? Isso aqui, vejam que os termos a partir do segundo, da última desigualdade, foram uma sequência geométrica, não é? Isso aqui, uma sequência geométrica. Uma sequência geométrica de razão 1 meio. Então, vamos escrever isso aí. Está aqui, está vendo aqui? Estou escrevendo aqui. E nós sabemos a soma dos termos, a soma dos enésimo termos de uma progressão geométrica quando conhecemos o número de termos, o primeiro termo e a razão. Que nesse caso, o primeiro termo vai ser quanto? Vai ser 1, que seria esse, né? E a razão vai ser 1 meio, e n vai ser o número de termos. E 1 menos a razão. Simplificando aqui tenho 1, veja que vai ficar aqui 2 menos 1 meio. Veja que o número 2 aqui, que está dentro do colchete, eu vou tirar alguma coisa pequena mais positiva. Então, dentro do colchete, eu vou ter alguma coisa menor que 2. Portanto, essa soma que está aqui vai ser menor que 3. Ou assim provamos então que a sequência ela é ilimitada. Essa sequência é ilimitada, tá vendo? É limitada a 3. Então, essa não pode ser maior que 3. Independentemente do número n que você escolha, não vai ser maior que 3. E é fácil, como a sequência ela é crescente, já foi provada no passo anterior, né? Veja que quando n é igual a 1, se n é igual a 1, o que acontece? Aqui tem 1, mais 1 sobre 1 dá 1, aqui tem 2, e aqui 1. Então, a sequência vai estar limitada pela esquerda por 2, aqui se pode ser menor ou igual a 2, por quê?
porque 2 é atingido quando n igual a 1, né? E estritamente menor que 3. Portanto, a sequência é limitada, tá certo? Então, nós provamos que a sequência é monótona crescente e é limitada. E vamos a seguir o seguinte teorema para concluir, né? O que é esse teorema? Toda sequência monótona e limitada possui limite, né? Que é o caso nessa sequência. Então, podemos dizer, então, que essa sequência, cujo termo geral é 1 mais 1 sobre n elevado a n, é uma sequência convergente. E o limite dessa sequência vai ser o número e, né? Chamado número de Euler, número irracional, que aparece em muitos resultados de modelos matemáticos, certo? Esse valor do número aproximadamente deve ser assim, um irracional, né? 2,71, 82, 81, tá certo? E uma coisa importante que nós observamos desse limite, né? Que esse limite também vale se o n tende para menos infinito. Ou seja, aqui, na verdade, n tende para mais ou menos infinito, e aqui seria 1 mais menos 1 sobre n e n. Tá certo? Aqui seria quando n vai para mais ou menos infinito. Seria então, esse resultado importante. Veja que a gente aprendeu em cálculo 1, não sei se vocês viram em cálculo 1, né? Que o limite quando se estuda sequências, o n tende para infinito através de valores discretos, inteiros, né? Mas quando se estuda funções, os valores são contínuos, certo? Valores contínuos, né? E por incrível que pareça, os limites são iguais. Tanto aqui, se o n tende para infinito através de valores contínuos ou discretos, o limite é o mesmo. Tudo certo? Então, antes de ver algum exemplo, vou perguntar se ficou mais ou menos claro. Tem alguma dúvida? Ou podemos continuar? Vamos para frente? Então, vamos lá. Então, vamos aprender agora a calcular alguns limites, né? Envolvendo o número de Euler, o número e, né? Veja aqui, então, nós queremos calcular o limite, né? O limite seria de 1 mais k sobre n elevado a n. Bom, alguém pode dizer, se o k fosse 1, aí não tem nada para fazer, né? O limite seria igual ao número de Euler, né? E. Mas como tem o k, veja que o k não tem nenhuma restrição, ele pode ser positivo ou negativo. Tudo certo? Eu poderia ter colocado 2, poderia ter colocado menos 2 ou algum outro número, tá certo? Mas eu coloquei um k. Então, não tem nenhuma restrição para o k. Pode ser positivo ou negativo. Então, a ideia é reescrever de tal forma que no lugar de k apareça um 1. Então, vamos simplesmente reescrever esse kn de alguma forma. Então, o que eu vou fazer? Esse k eu vou descer aqui. Vou escrever como se estivesse dividindo o n. Assim, dessa forma que estava aqui. Então, aqui fica 1 e aqui fica nk. Tudo certo? Então, eu consegui esse aqui, está aqui. E agora, veja, aqui está elevado a n, né? Mas, veja que o número, vou na fórmula aqui. Esse número aqui é n aqui. Esse aqui tem que estar igual com esse que está aqui. Se aqui seria 2n, aqui teria que também ser 2n para o limite ser igual a e. Se aqui teria 3n, aqui também teria que ter 3n. Certo? Isso é igual. Que não é o caso aqui ainda, né? Que nós escrevemos aqui assim. E o expoente era n. Então, o que vamos fazer aqui? No expoente, vamos a multiplicar e dividir por k, como tá feito isso aqui, tá vendo? Aqui seria multiplica por k e divide por k. E por que já escrevi aqui em colchetes? Porque quando você tem o produto do expoente, você pode escrever como produto aqui do expoente dessa forma que está aqui. Né? Ficou assim. Porque aqui nk vezes k dá n. É a mesma coisa que aqui. E aqui vamos fazer uma mudança de variável, só para ficar de acordo, né? Porque veja aqui, está como se estuda limites ou integrais, né? Aqui não interessa a variável como que se chama aqui. Aqui você pode chamar de L, aqui também seria L, então aqui seria L. Você pode chamar de Y, aqui seria Y e aqui também seria Y. Então não interessa qual o nome que você dá para ele, né? Tá. Então aqui vamos fazer uma mudança de variáveis, para não ficar assim. Então a mudança de variáveis é nk sobre k igual a m. Então, vamos passar para a variável m. O que acontece com m quando n vai para infinito? Quando n vai para infinito, n sobre k também vai para infinito, porque o k é um número, tá certo? Infinito dividido por um número
continua sendo infinito, né? Então, se n vai para infinito, m também vai para infinito. Né? Aqui faz a mudança de variável, aqui fica 1, aqui fica mais 1 sobre m, e aqui m. Então, aqui podemos... lembra daquele resultado que está aqui, como devido à função contínua da função exponencial? Então, o que fazemos aqui? Aqui vamos a abrir o colchete, abre o colchete e o limite entra dentro da função. Entra na função. Seria, então, aqui o limite, quando m tende para infinito, de 1 mais 1 sobre m elevado a m. O limite que está dentro do colchete é igual a e, certo? Número de Euler. E o k é aquela constante que aparece aqui. Então, por isso fica e elevado a k. Obviamente, aqui, como eu falei, k é um número qualquer. Poderia ser 2, 3, menos 5, né? Então, aqui apareceria se 2 é ao quadrado, se 3 é ao cubo. Tudo bem? Vamos calcular o próximo limite, então, né? O próximo limite é o seguinte, né? Veja que nós queremos calcular o limite dessa sequência numérica. O termo geral é esse aqui, n mais 2, n mais 1 sobre 2n. Sempre a ideia é escrever na cara desse limite que está aqui. Desse limite aqui. Esse limite que vai ser uns carros-chefe, né? Assim, tem que ter essa cara aqui. Então, vamos a transformar. Por enquanto, não tem essa cara ainda, né? Então, vamos a transformar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é escrever n mais 2 como sendo n mais 1 e mais 1. Certo? N mais 2 vai ser igual a n mais 1 mais 1. Uma vez escrito n mais 2 como sendo n mais 1 e mais 1, divide tudo por n mais 1. Por isso que fica aqui 1 e mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? E aqui temos o expoente 2n, que ele já tinha já no comecinho. Tá certo? Então, agora vamos... como a gente não pode mexer mais aqui nessa expressão que está aqui, então vamos a transformar o expoente de tal forma que apareça n mais 1. Tá, então, veja aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 2n, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por n mais 1 e dividir por n mais 1. O que eu fiz aqui. Tá vendo aqui? Aqui n mais 1 aqui, e aqui fica vezes 2n sobre n mais 1. Agora, essa parte que está aqui no parênteses já tem a cara daquele limite fundamental, né? Esse limite é conhecido como o segundo limite fundamental, né? Em cálculo. Mas tudo bem. Agora vamos calcular o limite. Veja que esse limite que está aqui, por hipóteses, é a mesma coisa que o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, no infinito, tanto faz n mais 1, n mais 3, dá o mesmo. Desde que sem iguais aqui. Aqui, por exemplo, tem que ser n mais 1, aqui tem que ser n mais 1. Se aqui fosse n mais 1 e aqui fosse n mais 2, ele não garante que esse limite é esse aqui, né? Pode ser que seja, mas não é imediato, tem que mostrar. São iguais. Então, esse aqui tanto faz n mais 1 como n, troca, igual. Certo? Então, esse limite que está no parênteses é igual. Agora, precisamos calcular o limite que está no expoente. O limite que está no expoente é o quê? O limite de 2n sobre n mais 1. Como já vimos nos slides anteriores, esse limite é igual a 2. Certo? Então, pelo teorema também que anunciamos mais atrás, esse limite que está aqui é igual ao quê? É o limite da base elevado ao limite do expoente. Ou seja, vai ser aqui dá e, e aqui dá 2. Depois fica e ao quadrado. Então, o limite dá e ao quadrado. Tudo bem? Antes de continuar com mais exemplos, ficou claro mais ou menos? Alessandra, Laércio, Lucas, tudo bem? Rafa, Aline, também tem a Aline aqui, tá certo? Muito bom. Então vamos considerar o próximo exemplo. Eu gostaria que vocês, eu acho que vocês já têm o PDF, já postei o PDF, né? Gostaria que tentassem fazer isso aqui, vamos fazer esse limite aqui, né? 1 menos 7n elevado a 3n menos 8. Veja que aqui tem menos já, né? Mas nós dizíamos no início que o limite vale, inclusive, se n tende para menos infinito, né? Então, não vai ter nenhum problema. Vejamos, então, aqui. Aqui nós temos aqui o seguinte, né? Vamos a reescrever, né? 1 menos 7n. Então, aqui, como já temos 1 aqui, não temos que preocupar-nos nessa expressão que está dentro do parênteses. Vamos agora trabalhar com o expoente que está aqui. No expoente, vamos a trabalhar de tal forma que apareça menos 7n.
tem que aparecer menos 7n. ¿Por qué menos 7n? Porque aquí nós temos menos 7n no denominador. Porque a gente pode escrever assim aqui. Em vez de escrever aqui menos, podemos escrever aqui mais. E aqui no lugar de 7n, podemos escrever menos 7n. Tá certo? Então, no expoente, vamos a trabalhar para aparecer menos 7n. Tá como foi aqui, por exemplo, né? Bem, tem menos 7n multiplicado por menos 3 sobre 7. Quando eu realizo essa operação que está aqui, vai ficar o quê? Vai ficar aqui 3n. Tá certo? Vai ficar 3n, o que eu tenho aqui. Vai ter 3n. Então, faltaria subtrair menos 8, para ficar igual ao mesmo que está aqui. Então, 3n menos 8, ele foi escrito dessa forma que está aqui. Tá certo? Uma vez escrito assim, nós podemos usar a propriedade das funções exponenciais. Qual que é a propriedade das funções exponenciais, né? Podemos escrever produto da mesma potência, né? Aliás, produto de potência de bases iguais. De que forma, né? Essa aqui seria a base elevado a menos 7n menos 3, 7, vezes 1 menos 7n elevado a menos 8. Tá certo? Aqui. Elevado a menos 8. Agora vamos a trabalhar com a primeira. Aqui temos menos 7, aqui se pode escrever como, o expoente pode escrever como produto. Menos 7n vezes menos 3, 7. Como está aqui, está vendo aqui? Já escrevi aqui. E só aqui no expoente menos 3, 7. Essa expressão que está dentro do corchete vai ser igual a E. Tá certo? O número de Euler, né? Porque é o mesmo aqui. Aqui tem o menos 7n e aqui tem o menos 7n. E n tende para infinito. Ok? Então dá E. E elevado a menos 3 sétimos. E o segundo limite. Quando n tende para infinito, 1 sobre 7n tende para 0, né? Portanto, tem 1 elevado a menos 8. 1 elevado a menos 8 dá 1. Por isso que fica E a menos 3 sétimos. Certo? Então, esse limite vai ser igual a E elevado a menos 3 sétimos, né? Tudo certo. Aqui temos uma pequena observação, né? Veja que nós podemos usar esse limite aqui. Veja que nós provamos esse limite quando n vai para mais e menos infinito aqui, né? Esse aqui, a primeira aqui. Agora, o que acontece se a gente faz mudança de variáveis? Qual a mudança de variáveis, por exemplo, né? 1 sobre n é igual a alfa. 1 sobre n é igual a alfa. Se n vai para infinito, o alfa vai para 0, né? Porque 1 sobre n vai para 0, então o alfa vai para 0. Então, reescrevendo, então. No lugar de n vai para mais ou menos infinito, vai ser alfa tende para 0. Aqui, fazendo a mudança de variáveis, aqui tem 1 sobre n é alfa, e aqui tem o n. Como 1 sobre n é alfa, então n é igual a 1 sobre alfa. Então, o número E pode ser calculado usando esse limite que está aqui, ou esse limite que está aqui. Só que o segundo limite, vejam que o alfa tende para 0, né? E também, né? Tem que ser iguais. Aqui, se você tem aqui alfa, aqui no expoente tem que ser 1 sobre alfa. Quando vão a resolver, tentem sempre colocar que tenha a mesma expressão, né? Então, vamos resolver aqui um exemplinho. Veja que nós queremos encontrar o seguinte limite, né? O limite quando o alfa tende para 0, do que? De 1 mais 2 alfa elevado a 1 alfa. Veja que esse aqui é muito parecido com o anterior. Vou voltar aqui. É muito parecido com esse limite. A diferença é que aqui, no lugar de alfa, tem 2 alfa. Então, a gente não pode calcular diretamente. Então, como a gente não pode mexer aqui dentro do parênteses, eu vou mexer no expoente. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 o expoente e dividir por 2. Tá como foi aqui? Tá vendo aqui? Multiplica por 2 e divide por 2. Tudo certo? E aí vou reescrever. Tenho o limite, parênteses, aqui tenho aqui 1 mais 2. Aqui é 1 sobre 2 alfa e todo elevado ao quadrado. E uma vez feito isso, aí eu calculo o limite do que está dentro do parênteses, que dá o número de Euler, e elevado ao quadrado, né? E esse aqui também. Então, esse aqui também é elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, com esse exemplo, nós terminamos a videoaula de hoje. Então, se